Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, independente do lugar que você estiver falando desse planeta. Esse é o Mundo Bio e eu sou o Nando, é um prazer ter você aqui comigo. E hoje nós vamos falar um pouquinho, dando continuidade aos últimos vídeos, sobre as etapas do processamento do RNA. Aqui a gente vai se ater a falar apenas do RNA mensageiro, porque existem diversos tipos de RNA e cada um vai ter o seu mecanismo de produção, vai ter o seu mecanismo de processamento, então a gente vai partir do ponto do RNA mensageiro, que é o RNA que vai produzir as proteínas, enfim. A gente sabe que ele recebe esse nome de RNA mensageiro porque é ele que vai enviar a mensagem em si, né? A grande produção da proteína, então o RNA mensageiro ele é o produtor das proteínas em si. Então, a gente vai falar das etapas e dos processos, o que acontece com esse RNA até que ele... Tem um carro passando. A gente vai falar um pouquinho sobre do RNA, das etapas, né, do processamento, até que ele chegue ao a sua forma, a sua conformação principal, para que ele possa, lá na frente, né, no citoplasma, gerar as proteínas através dos processos que vão vir nos próximos vídeos. Desde já, eu já peço para você se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder as notificações e vamos que vamos. Galera, o primeiro processo em que o RNA transcrito, ele vai receber o nome de transcrito primário. Por que ele recebe esse nome? Esse RNA ele ainda não tem todas as características, não tem todas as estruturas necessárias para que ele lá na frente possa produzir a proteína. Dentro do citoplasma existem algumas enzimas que a principal função dessas enzimas é degradar DNA, material genético, RNA. Então, se esse transcrito primário não sofrer algumas modificações, é provável que ele seja degradado no momento em que ele sair do núcleo e ele seja degradado por essas enzimas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses processos, sobre o que acontece com esse RNA, e a gente vai falar do primeiro processo que vai aparecer aqui agora. Bom, esse é o splicing, são as primeiras modificações que o RNA começa a sofrer. Então tentem imaginar um RNA recém-transcrito. Os introns são as partes não codificantes desse RNA. E os exons é o gene propriamente dito que vai produzir as proteínas. Então, a gente tem um complexo de moléculas denominados spliciosoma. Esse complexo ele vai se unir a esse RNA e vai começar a picotar, vai começar a remover esses exons. E como ele funciona? No início de todo exon, lembrando que na porção 5' desse RNA, existe um grupamentozinho GU, e no final desse mesmo intron vai ter uma porçãozinha chamada AG. Na verdade é uma adenina e uma guanina, aí no início uma guanina e uma uracila. A gente sabe que no RNA, você, ao invés de você ter timina, você tem uracila. É só pra gente começar a trocar comidos aqui. Mas não só essas duas estruturas faz o spliciosoma entender que aquele lugar é um intron. Na verdade, próximo, na extremidade final desse intron, você vai ter uma adenina. E próximo a essa adenina, você vai ter um complexo de bases pirimídicas. Vai estar aparecendo aqui, que a gente sabe quais são. Vai ter um complexozinho indicando a esse spliciosoma que naquela região é a região de um intron. Então o spliciosoma, maravilhoso como ele é, vai se unir a essas duas porções GU, GA, mais o complexozinho de adenina e vai remover esse intron. Porém, se ele remover esse intron, pense assim, né? Se ele remover esse intron, vai ficar os dois exons e aí? Na verdade, esse spliciosoma ele também vai unir essas duas porções do exon e vai retirar esses introns e colocar esses exons. Mas a gente tem que parar para pensar que não é só isso. A segunda é uma espécie de revestimento que na porção 5' desse RNA ele vai receber, chamado de cap5', que na verdade é uma guanina metilada, uma guanina que vai receber um grupamento metil, que também pode ser denominada metilguanosina. E essa guanosina, essa metilguanosina no início, no cap5', né, na estrutura, ela vai impedir da ação de exonucleases, que são aquelas enzimas que vão estar lá no citoplasma, que são especializadas em degradar material genético. Porém, não é o último também. No final desse RNA, que já foram removidos os introns e só ficou os exons, você vai ter um processo chamado de poliadenização. E o que isso quer dizer? Você vai ter uma enzima chamada poliapolimerase, que vai, no final desse RNA, inserir diversas adeninas, que também, além do cap5', vai ser uma estrutura que vai proteger esse RNA para que ele consiga chegar no citoplasma e não seja degradado por essas exonucleases. Normalmente no final dessa cauda você vai ter aproximadamente 150 a 200 adeninas que vão se ligar ao final desse RNA. Porém, a gente tem que parar para pensar em outra coisa. O splicing ele não é um processo único. Existem outras modalidades de splicing também, que pode variar de acordo com a especificidade da célula que está produzindo aquele RNA. Pense assim, após a retirada dos introns,
Esses exons restantes que vão formar a proteína posteriormente, eles são alocados em diferentes posições, para que quando você tiver uma conformação diferente de RNA, ele vai produzir um tipo de proteína diferente só por causa da troca dessa posição. Porque a gente sabe que a proteína ela é uma estrutura tridimensional, né? E essa capacidade tridimensional da proteína, lá na frente, depois da criação, é por conta da interação que os aminoácidos componentes dessa proteína vai dar. E você concorda que se eu mudar a posição de um exon dentro do RNA, provavelmente lá nos processos de tradução também vai mudar esse aminoácido? Exatamente isso que acontece. Essa mudança de posição desse exon lá nos processos de tradução vai mudar a posição do aminoácido que vai ser inserido, e isso vai mudar completamente a conformação tridimensional da proteína, automaticamente mudando a sua função. Então a gente vai ter esse splice alternativo atuando nessa diferença, nessa produção de proteínas de um mesmo material genético, de um mesmo gene, só que mudando a posição desses exons. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho para receber as novas notificações e até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not